Alô, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Catecismo de Doutrina Cristã. Vamos ver aqui. Atacar, sabatina. Isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São Tarciso, rogai por nós. Queridos amigos, nesta aula, a 30ª aula, mais ou menos, ou a 29ª aula, nós vamos refletir sobre os dois mandamentos, o 7º e o 10º, que estão correlacionados. Não cobiçar as coisas alheias. Que o 7º mandamento é não roubar, não furtar. O 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Por isso que estão correlacionados. O 7º mandamento nos proíbe causar dano ao próximo nos objetos, nas coisas materiais. Não furtar, não roubar, porque proíbe os furtos, os estragos, as usuras, as fraudes nos contratos e nos serviços e favorecer esses danos. Não apenas roubar, não apenas estragar, veja, mas também não causar esses danos, sejam públicos, em patrimônios públicos, sejam também privados. Como vimos aí, todo cidadão e cidadã tem direito da propriedade privada e ninguém pode invadi-la. É um direito dado por Deus. O 7º mandamento nos ordena restituir as coisas alheias, reparar os danos culpavelmente rogados, pagar as dívidas e a justa remuneração aos operários. Veja como abre o leque aqui. Não é apenas as coisas que foram defraudadas, as coisas que foram roubadas, mas também as coisas que foram danificadas, mas ser justo nos contratos, sobretudo entre, veja, o patrão e funcionários, o serviço cotidiano. O 10º mandamento nos proíbe a desenfreada avidez das riquezas, sem atenção aos direitos e ao bem do próximo. O 10º mandamento nos ordena ser justos e moderados no desejo de melhorar a própria condição e sofrer com paciência as angústias e as misérias permitidas pelo Senhor para mérito nosso, porquanto ao reino de Deus devemos chegar pela via de muitas tribulações. Já o 10º mandamento, veja, nos pede temperança, paciência no trato das coisas materiais, o trato do bem, diante da ambição, diante da ganância, diante da avidez, toda essa mentalidade da prosperidade nos pede aqui prudência. E dentro dessa prudência que façamos o discernimento, porque nem tudo que é bom faz bem. E nem todo o bem nos leva para os céus. Cuidado aqui. Tem que termos este discernimento. Tá certo? Quando uma coisa é boa, ela é boa para mim e para os outros. Quando o bem que eu faço, que seja para mim e para os outros. Seja sempre nessa perspectiva
do bem comum, do bem para todos. O direito de propriedade. Vamos ver aqui. A proibição de furtar supõe o direito de propriedade, né, do bem privado, admitido pelos povos do orbe, estabelecido pela unanimidade dos legisladores, querido pelo próprio instinto natural e nato ao homem, que não seja louco, portanto. Então, tudo isso está na esfera natural, do direito natural, né? É uma conquista minha. Veja. Mas ele não pode ser exacerbadamente, veja, individualista. Jamais, né? Pensar apenas em mim em detrimento dos outros, tá certo? É um direito meu, da propriedade. Se é direito meu também, é direito de todos ter, certo? Então, a regra de ouro, a minha liberdade começa quando termina do outro. A do outro termina quando está diante da minha. E assim a gente vai se relacionar. Deus, sem dúvida, concedeu diretamente a todo o gênero humano os bens temporais. Não fez, entretanto, uma divisão desses bens terrenos a cada um dos homens e a cada família. Como o homem tem o dever de conservar a vida e não podia fazê-lo de outro modo, senão empregando para nutrir-se, vestir-se e ter habitação os bens da terra. Por isso o direito da propriedade, né? Para preservar a vida. Atenção, o pano de fundo. Atenção aqui, não é? O argumento essencial. Tudo isso é para preservar a vida e ter uma vida digna, como filho de Deus. Não apenas como cidadão e cidadã, mas como filho de Deus. Possui certo direito a partir desses bens, pelo que terá também o direito de excluir do uso dos bens a ele necessários aos outros homens e de conservar tais bens unicamente para si e para os seus. Eis o direito de propriedade. Veja, que é adquirir-se a propriedade. Primeiro, pela ocupação. Ao fazer própria, com o ânimo de tê-la, possua uma coisa que não pertence a ninguém. Primeiro aqui, né, pela ocupação, certo? Pode ser um terreno, pode ser um objeto, ok? Pode ser uma conta, um dinheiro, mas que não pertence a ninguém. Você ocupa, você tem, né? E aí você registra. Vamos a segundo, pela acessão. Quando o dono de uma coisa se torna dono também do acessório. Como, por exemplo, acontece com os frutos do campo, né? Ou seja, você comprou um campo. Então, todas as árvores que estão no campo serão suas. Todos os frutos dessas árvores que estão no campo, que é seu, que as árvores são suas, os frutos também serão seus, certo? Todas as rochas, todas as pedras que estão naquele campo serão também, né, suas. Então, tudo por direito de acessão, que você comprou todo aquele território, não é? Em diversidade de biomas, em diversidade de vegetação, né? Em diversidade de vegetais e de plantas, serão todos, né, de propriedade sua, tá certo? Por acessão. Terceiro, pela prescrição. Vamos ver aqui. Postas certas condições de tempo, de consciência e de leis, não é? A prescrição aqui foi ajuizado, foi passado em cartório, não é? Tá certo? Protocolado, pronto. É de direito.
e prescrito. Quarto, pela sucessão hereditária, por lei ou por testamento. Ok? Eram dos meus bisavós, eram dos meus avós, foram dos meus pais, e agora, né, por direito, eu sou filho único, ou por testamento, o filho mais velho ou filho mais novo herdou por herança aqui, não é? Que é sucessão hereditária. Quinto, por força de um contrato, como doação, compra e venda, como a gente faz, né? Doação, o contrato, né? Ou compra e venda também. O direito de propriedade. Tem esses 5, veja, 5 pontos que na verdade são 5 leis. Leis naturais e leis divinas. Furto, estragos, usura e fraudes. Vamos ver o que é isso, não é? Lembrando que é a doutrina moral, a segunda parte da doutrina cristã. O 7º mandamento proíbe a injustiça, a apropriação das coisas de outros e o dano injusto da propriedade alheia. Por isso, proíbe o furto, os estragos, as usuras, as fraudes nos contratos e serviços. Né? Os estragos, por exemplo, tem pessoas que não podem ter aquela propriedade, né? O proprietário não vende, então vai estragando aos poucos, né? Vai perseguindo, né? E muitos, na história tem muitos casos de morte, vai matando os membros da família até forçar ou fugir, não é? Ou aí entrega, abandona a propriedade ou vende. Furto é apoderar-se da coisa alheia contra a vontade racional, presumida ou expressa do dono. Isso é furto, né? Isso é roubo. Diz-se contra a vontade racional expressa ou presumida. Porque, por vezes, o dono se oporia irracionalmente, como no caso em que alguém esteja em extrema necessidade e lhe é lícito tomar o necessário à vida, ou ainda no caso em que uma posse ocultamente compensasse do que por justiça lhe é devido e não consegue obter. Porque às vezes podemos presumir o consentimento do dono, como acontece aos filhos, quando os pais soem facilmente conceder-lhes o que imploram, né? Por exemplo, existe uma coisa muito pequena, né? E que muitos pais, eles não estão para isso, né? E depois que sabem, não levam em conta, né? Que não educa, deseduca. Por exemplo, a ordem das coisas. Então, o que seria certo e justo? Pedir para pegar, isso os filhos aos pais, os bens dos pais, os filhos, pedir a permissão e toma posse. Mas hoje, em milhares e milhares de lares, nos relacionamentos com os pais, os filhos pegam e depois avisam. Veja, isso é não educa, deseduca. Certo? Não abra mão disso. Primeiro, não é seu, é meu. Então, para educar, o costume da casa vai à praça. Então, para educá-lo, você pede primeiro e depois é que o proprietário, não é, dá. E aí já vai educando a liberdade e a consciência de posse, não é? O furto pode ser propriamente dito, se roubam ocultamente,
rapina ou roubo, quando abertamente e com violência. Furto sacrílego, se roubam coisa sagrada em qualquer parte, ou roubam coisa não sagrada em lugar sagrado. Não é? Estrago se produz quando se destrói ou se arruína o que pertence ao próximo, queimando os objetos, fazendo-os perecer. Usura é emprestar dinheiro a juros superiores ao legal e contra o honesto costume. Por exemplo, ainda não é a questão dos agiotas, não é, que emprestam dinheiro com juros, vejam, exagerados. Isso é usura. Para assim emprestar dinheiro a juros, é lícito exigir certos juros pelo dano que o mutuante sofre quando se priva do que é seu, ou ainda, como penalidade se não se restitui a tempo devido. O que, porém, os exige deve não exceder os justos limites estabelecidos por lei e pelo honesto costume. Tá certo? Pode ser, até mesmo ser os bancos, os banqueiros. Se eles exigem nos seus bancos ou no seu banco o que a taxa acima do estabelecido, isso é usura, é agiotagem, não é? Fraude nos costumes. Comete-se tanto mercadorias, dando mercadorias, mas subtraindo-se algo ao peso, passando moedas falsas, enganando no jogo, falsificando um testamento. Tudo isso é fraude, não é? Fraude nos serviços comete-se quando se exigir do operário trabalho maior ou trabalhar menos do que fora convencionado, ou exigir o obreiro maior salário do que o estipulado. Né? Então, veja, a fraude é dos dois lados, do lado do patrão e do lado do funcionário. Né? Quando o patrão exige um trabalho maior do que o estipulado, não é? O tempo também, e não paga as horas extras, quando o patrão também não paga o que é digno, mas também a parte do funcionário. Veja, quando trabalha menos, não é? Quando não trabalha dentro do horário permitido, tudo isso é fraude. O sétimo mandamento proíbe não só danificar o próximo nos objetos, senão também dar a mão a esses danos, isto é, cooperar no furto, nos estragos, etc. A cooperação pode ser positiva ou negativa diante. Olhe bem, isso tudo é pecado mortal, viu? Porque é pecado contra os 10 mandamentos. É positiva nas ordens, conselhos, consenso, insinuação, participação ao ato. É negativa quando, por justiça ou somente por motivo de caridade, a gente é obrigada a opor-se ao dano, a advertir o dano, a denunciar quem fora a causa do prejuízo e, no entanto, não se faz o que se deverá fazer. Né? Essa é a parte negativa do dano que está para o sétimo mandamento. Vamos ver aqui a obrigação de restituir. E aqui é interessante que está para as culpas e as penas. Aliás, e as dívidas, tá certo? Culpas e dívidas. Por isso que esse sétimo mandamento aqui do furtar, muitos vão para o purgatório. Porque vai se confessar
as culpas são pagas, mas nem sempre tem condições de pagar as dívidas, e elas são pagas no purgatório. Vamos ver direitinho. O sétimo mandamento ordena restituir a reparar os prejuízos culpavelmente causados. Atenção! Quem não pode restituir tudo, restitua em parte. Se nem em parte o pode fazer, procure ao menos fazê-lo com tempo. Se não o puder fazer nunca, tenha boa vontade de o fazer. Certo? Por isso que essa questão de dar, não é? Um tempo a um serviço voluntário, de dar cesta básica, isso na lei civil, não é? De ser voluntário, é justamente para restituir a questão da dívida. A restituição deve ser feita ao mesmo proprietário ou a seus herdeiros. Veja, por isso que não pode ser coisa alienada. Você fez um dano a uma pessoa, não é? E vai fazer o bem a outra, restituir a outra. Não, é o mesmo. E se ele já morreu, aos seus herdeiros, aos seus familiares. Se não se encontram nenhum nem o outro, é-se obrigado a destinar o que se deve restituir a usos públicos e piedosos, pelo fato de não ser permitido a quem quer que seja tirar vantagem da injustiça feita. O dever da restituição pertence, em primeiro lugar, a quem deu o prejuízo. Se foram muitos os danificadores, todos são obrigados a reparar insólido, veja, isto é, cada um de per si deve reparar não só a sua parte, mas também a dos outros, se estes não a repararam, salvo o direito de recursos contra eles. Né? Se não tem recursos mais, você já estragou, né? Tempo. Se quem praticou o dano deve o reparar aos que cooperaram com ele, na medida em que a cooperação influíra mais ou menos na ação realizada. Né? Se o culpado direto não pode restituir, então aqueles que colaboraram, cooperaram na trama, na estratégica, no incentivo, não é? Como os facilitadores, enfim. Todos que cooperaram com o furto, com o roubo, com o malefício, esses devem restituir. Desejos proibidos, vamos lá, não é? Que é para o 10º mandamento, ou seja, não cobiçar as coisas alheias. Ao 7º mandamento se une o 10º, que proíbe a cobiça, ou antes, aquela paixão que apega às riquezas o coração humano e é a raiz de todos os males. Não proíbe o desejo moderado de nós adquirirmos as coisas alheias, quando as desejamos possuir por vias legítimas. Não é? Deu para entender, né? O pecado aqui, o mal não está no desejo. Está em desejar as coisas, veja, não é? Ilícitas e que são ilegítimas. Nem veda melhorarmos as próprias condições trabalhando, economizando e estudando. Isso eu posso desejar, não é? Quer dizer, desejar o que tem no shopping não é cobiçar as coisas alheias. O que tem no mercado não é. Mas para isso você tem que trabalhar e tem que economizar, tem que estudar para isso, para adquirir de forma justa e, não é, lícita, legítima. Proíbe o desejo desregrado daqueles que, para obterem as coisas alheias, estariam prontos
a empregar qualquer meio ilícito e danoso aos outros. O desejo dos que prefeririam o mal do próximo em vantagem própria. Por exemplo, o filho que desejasse a morte aos pais, a fim de logo obter o patrimônio, ou quem desejasse a revolução social para, não é, assenhorar-lhe ou assenhorar-se dos bens alheios, do patrimônio. Então, tem muita gente, infelizmente, não é, que gosta de rebeliões, de revoltas sociais para sacar. Entrar nos patrimônios e sacar, não é? Sobretudo no comércio. O pecado é mais ou menos grave quando a entidade do que se deseja, os meios que se querem adotar e o dano que se inflige ao próximo. Comete-se pecado tanto se há possibilidade de conseguir-se injustamente o fim de estabelecido, como no inapto e vão for o desejo. Tá certo? E é interessante aqui, se a gente for para a ordem emocional, afetiva, né? O quanto a pessoa que cobiça, cobiçoso, ele sofre, não é? Ele sofre, ele se angustia. Primeiro porque não tem e quer ter, né? Segundo é porque ele olha para si mesmo, não é? E se sente impotente, não tem condições, não tem forças, não tem meios e às vezes parte para justamente obter o fruto, não é? O alvo dos seus desejos, obter de forma ilícita. Não é? E aqui nós terminamos a aula, graças a Deus, fizemos com 27 minutos, e aí dá para assistir, participar outra vez, tá certo? Quando eu voltarmos, eu vou voltar com o 8º mandamento, e aí nós terminamos esta segunda parte da doutrina cristã com esse 8º mandamento. Tendo em vista que nós já vimos os 10 mandamentos, porque nós teve aula que vimos 2, né? Os correlacionados. Os mandamentos correlacionados, tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.